Queridos, nós queremos pensar com os irmãos um texto que está em Lucas capítulo 15. Portanto, abram aí as suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler, irmãos, o texto que está no versículo 11. Nós vamos ler o versículo 11 até o versículo número 14, e depois nós estaremos lendo o versículo de número 25 em diante. Lucas 15, versículos 11, e diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E a partir do versículo 25, diz: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, eu preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Esse é um texto de uma história que é muito cantada, que é muito pregada nas igrejas, e existe várias interpretações desta parábola contada por Jesus, sendo uma delas que ali estava o pai como Deus, e ali estava Israel, o mais novo, os fariseus e saduceus, o filho mais velho. No entanto, o que eu quero olhar é olhar para a família, ter um olhar para os relacionamentos familiares a partir desta família do filho pródigo. Como é que nós podemos trazer ensinamentos para nós, para nosso lar, para nossa casa, a partir de um olhar para esses relacionamentos ali entre os irmãos, entre o pai e aqueles irmãos, né? Nós estamos no mês da família e essas mensagens, elas procuram trazer para nós ensinamentos, tanto do lado positivo das famílias, como do lado negativo, para que sirvam para nós de exemplo, de lição, para que não venhamos a repetir aquilo que essas famílias da Bíblia nos mostram
como um erro. E nós queremos, então, ter esse olhar para essa parábola, olhando para a família em si. Queremos, então, olhar para o pai, possivelmente a mãe não está falada, mas pais, né? Então pai e mãe, e para os dois filhos de uma família típica rural judaica, né? Que ali cada um tinha o seu papel, a sua importância dentro do lar. A gente sabe que os filhos ajudavam os pais na criação dos animais, na criação de plantas, no plantio. E eles, então, o que a gente pode perceber dentro de um contexto cultural maior é que era uma família típica, né, judia, que era ali da área rural, né, e, portanto, nós temos como perceber que havia uma relação onde cada um cumpria com o seu papel dentro do lar. No entanto, irmãos, o que a gente percebe é que em determinado momento desta família, nós vimos que o filho mais novo começou a se indispor com aquela rotina do lar. Ele queria algo mais. Ele não queria mais permanecer na sua casa com seus pais, com seu irmão, e ele queria procurar outras alternativas de vida, né? Então ele procurou sair de casa. Ele tomou uma decisão que esta decisão que ele tomou para a sua vida foi uma decisão que rompeu completamente com a harmonia, se assim nós pudéssemos dizer, que havia naquele lar. Não, embora possa-se perceber que havia relacionamento já difícil entre os dois irmãos, mas se cada um cumpria com o seu papel, portanto, havia uma rotina harmônica, né? Havia uma harmonia no lar funcional, uma harmonia funcional naquele lar. E quando o filho pródigo, né, ele resolve sair de casa, então ele ali traz sérias consequências para aquela família, né? Veja que ele saindo, a parte da sua responsabilidade dentro do lar passa então para pesar sobre os ombros do seu irmão mais velho, passa agora a trabalhar dobrado, né, tanto por ele como pelo irmão. Também, quando ele sai, né, ele sai de casa e ali ele deixa dor, ele deixa sofrimento, ele deixa angústia no coração daqueles pais quando esse filho toma a decisão de ir embora de casa, né? Então, nós podemos dizer que, olhando para esse lar, olhando para essa família, que existem vários motivos dentro de um lar que podem quebrar essa harmonia, essa paz, né? Essa alegria de viver em família, né? Então, a gente quer pensar, né? A gente quer olhar para esta família e pensar a partir dos irmãos e a partir dos pais desses motivos, né, que podem quebrar esta harmonia, né? Então, o que nós enxergamos? O que nós enxergamos nos membros dessa família? A primeira coisa que a gente enxerga aqui é uma forte presença egoísta entre os irmãos, né? Uma forte presença egoísta entre os irmãos. Vejam, o filho mais jovem, ele pensou unicamente nos seus interesses. Ele pensou no seu prazer próprio. Ele não pensou nas consequências dos seus atos. Ele não pensou naquilo que poderia afetar os seus pais, nem no que poderia afetar os seus irmãos. Ele pensou naquilo que estava passando, que ele estava sofrendo dentro de si, a sua forma de ver que não se agradava mais, né, de estar ali. Ele pensava exatamente na sua situação no contexto do lar. Então, no momento em que ele saiu de casa, ele não olhou para trás.
certo? Ele não olhou para trás. E ele não olhou para os pais, não olhou para os irmãos, não, nem para aquilo que ele deixou, mas ele pensou unicamente em aproveitar o dinheiro que ele havia recebido do pai na partição ali dos seus bens, da sua herança. Isso mostra, claro, que uma inconsequência muito grande por parte do filho mais novo, né? E não apenas uma inconsequência, mas a gente percebe também um desleixo com os bens que possuía e com as pessoas que ele amava. Então, ele era essa pessoa, porque o próprio conceito que o texto nos mostra dele, como um pródigo, né, como uma pessoa que não tinha o cuidado, né, com seus bens, né, que era uma pessoa extravagante, né, um pródigo quer dizer isso, uma pessoa extravagante, já dá essa conotação do seu caráter, da sua personalidade. Então, ele mostra aí a sua inconsequência, o seu desleixo, né, o seu desamor para com as pessoas que o amam, né, e para com os bens que ele possuía. Então, ele abandonou ali as pessoas e esbanjou dissolutamente o seu dinheiro, né, que havia recebido do seu pai. Olhando para o filho mais velho, esse é o filho mais novo, mas olhando para o filho mais velho, o filho mais velho demonstrou também um apego muito grande aos bens, né? Por um lado, o filho mais novo apegou-se a si, do seu prazer, né? Ele queria usufruir, né, de outras alternativas de vida que trouxessem prazer para ele, mas o filho mais velho demonstrou egoísmo também no sentido dos bens, do patrimônio, né? Um apego muito grande aos bens, a ponto de desprezar quando o filho volta arrependido para o lar, o filho mais novo, seu irmão, volta para o lar, ele demonstra ali desprezo pelo irmão, né? Ele não demonstra misericórdia para aquele irmão que chega arrependido no lar, né? Veja ali, no versículo de número 28, está dizendo que ele se indignou e ele não queria entrar para festejar o retorno do irmão arrependido, né? Então ali ele mostra, né? Mostra também um pouco do seu caráter, né? Do seu egoísmo, né? Naquele momento da chegada do irmão. Então há, portanto, aqui no irmão mais velho dois problemas que estão bem claros e bem delineados por parte do irmão, mas, né, por parte dele, que a gente pode perceber aqui, né? O primeiro, que ele se colocou na posição de juiz, né? Ele se colocou na posição de juiz. E quando nós nos colocamos na posição de juiz, estamos nos colocando acima das pessoas, porque nós estamos julgando as pessoas. E ele, então, fez um julgamento sobre o pai, né? Sobre o seu pai, e ele fez um julgamento sobre o seu irmão. Então, ele se colocou ali no papel de juiz. Ali em Lucas capítulo 15, versículos 29 a 30, que diz, ele faz exatamente esse juízo. Ele diz assim: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. E aí mostra, né, claramente que ele se colocou ali, né, no papel do correto, né, do que vivia debaixo de um procedimento legal, né, obediente, né, e ele então pôde, se achando nessa condição, ele se colocou ali no papel de juiz e julgou o pai e julgou a seu irmão, né? Ele não teve naquele momento nem um pouco de misericórdia. E nós sabemos que a misericórdia, né, é um atributo de Deus, né? Jesus ele derrama da sua misericórdia sobre nós, né, sobre os pecadores, certo? Como diz ali em Romanos capítulo 11, versículo 32, que diz que porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, né? E aquele irmão mais velho simplesmente tinha um coração de pedra,
fechado para esse tipo de sentimento para com seu irmão e agora demonstrado também para com seu pai. A segunda coisa que está bem delineada ali do irmão mais velho é o retorno do irmão. O retorno do irmão se tornou uma ameaça para ele no que respeita, né, que ele havia recebido ali do pai, né? Haja vista que quando o irmão voltou, ele recebeu ali, o pai o recebeu nobremente, né? Ele matou o novilho cevado e ele então viu o irmão ali como uma ameaça, né? Então para os bens que ele havia recebido, né? O julgamento que o irmão mais velho fez do irmão mais novo estava carregado, né, do seu egoísmo em relação aos bens que ele possuía. A segunda coisa que a gente percebe aqui nesse texto, nessa família, irmãos, é uma forte ausência dos irmãos no lar, né? E quando eu falo ausência, eu não quero dizer apenas a ausência física, certo? Porque nós podemos estar fisicamente presentes em casa, nós podemos estar fisicamente presentes no lar, no meio da família, mas a nossa mente, o nosso coração, ele está ausente, né? Ele está distante, né, das pessoas que compõem ali a nossa família, né? E a gente pode então perceber que o coração do mais novo, ele estava fora de casa, né? Então ele estava ausente. Quando ele saiu de casa, ele se tornou ausente, tanto no aspecto do coração, da sua mente, mas também no aspecto físico. Quando ele sai de casa, ele buscava aí outras alternativas, né? Ele não tinha nenhum sentimento ali pela família, né? Quando os deixou, ele foi embora, né? Então, o mais novo, ele estava emocionalmente ausente e fisicamente ausente, quando ele partiu ali para uma terra distante. O mais velho, que a gente percebe, é que ele está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, porque o coração do mais velho não estava nas pessoas, o coração do mais velho estava nos seus bens. Então, ele tinha uma relação muito distante com o pai, com os pais e com o seu irmão, né? A gente pode perceber que não havia um relacionamento de amizade, de comunhão, não havia um relacionamento de intimidade entre o mais velho, seus pais, e os seus irmãos, né? Veja, por exemplo, ali, no versículo número 29, quando ele diz: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, né? A gente pode perceber que o relacionamento dele era como se fosse um relacionamento de senhor e servo. Ele era obediente, ele fazia tudo que o seu senhor mandava, que é o seu pai, tudo que ele mandava fazer, ele obedecia, mas não havia uma relação de intimidade entre os dois, a ponto dele chegar para o pai, né, e pedir ali um novilho cevado para fazer uma festa com seus amigos. Então havia um distanciamento, né, entre o pai e o filho mais velho, né? Então, irmãos, os lares, as casas, né, as famílias, elas precisam que as pessoas estejam em perfeito relacionamento de intimidade, né? Em perfeito relacionamento de comunhão. A comunhão, a divisão de papéis, a responsabilidade dentro do lar fortalece a união entre os membros de uma família. Uma forte marca, por exemplo, da igreja primitiva, a gente olhando a família cristã como um todo, a gente pode perceber que uma forte marca da igreja primitiva era a comunhão que havia internamente entre os irmãos. E essa comunhão era afirmada em princípios que são importantes para nós, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que era a unidade da fé, né? Nós sabemos que isso era uma só doutrina, né? A unidade da doutrina, a unidade da fé e
o altruísmo entre eles fazia com que fossem fortes, unidos e andassem em perfeita comunhão. A gente percebe isso ali em Atos, capítulo 2, né, versículos 42 a 47, que está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Então, esses princípios é que são necessários e que precisam existir dentro da nossa família. A mesma fé, mesma crença num só Deus, um Deus único, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, um só direcionamento, porque é um só Senhor, e um amor altruísta dentro do nosso lar. Né? Então, que nós venhamos aprender, né, dentro desse contexto da família do pródigo. Em terceiro lugar, a gente vê também a situação do pai naquele momento ali. O pai ele estava dividido no seu amor entre os dois filhos. Era como se ele quisesse agradar aos dois ao mesmo tempo. Né? E nós sabemos que a gente não pode agradar a todos. Né? E o pai estava se desdobrando ali, tentando agradar a um, tentando agradar a outro, né? E a gente percebe, portanto, um pai dividido no seu amor ali pelos filhos. Né? Se nós compararmos o comportamento do pai com os dois filhos, vejam o que a gente pode perceber. Primeiro, né, o pai concedeu ao filho mais novo o que não lhe era devido. Tá? Quando o filho pede a herança, não era devido ao filho, né, a herança. E o pai simplesmente quebrou uma regra cultural, né, e ele ali dividiu seus bens, ele concedeu ali aquilo que o filho havia pedido ao pai. Né? Depois, o pai permitiu a saída do filho, porque a relação ainda era de senhor e servo, pai e filho, de obediência. Né? O filho mais velho diz exatamente isso, tinha sido obediente em todas as coisas, então a relação era senhor e servo. Né? E o pai simplesmente permitiu, né, que o filho saísse e fosse ali buscar outras alternativas de prazer para a sua vida. Né? Ele, quando o filho mais novo voltou, ele concedeu mais honra para o filho que voltou do que o que ficou, certo? Entendo aqui que ele deveria, né, recebê-lo, perdoá-lo, mas ele deveria ter mandado chamar o irmão mais velho, ter compartilhado do seu prazer, da sua alegria, e ter organizado essa festa juntamente com o seu irmão mais velho. O irmão mais velho, sem saber de nada, quando chegou, né, a festa já estava truando no arraial ali do pai. Né? Então, a gente percebe aqui que ele deu, né, mais honra ao filho mais novo do que ao filho mais velho. Né? E isso também se percebe porque ele não esperou pelo filho mais velho para realizar a festa. Ele não compartilhou dessa alegria, da sua alegria com o outro filho. Então, nesse comportamento, é possível perceber, né, que o filho mais velho, ao entender toda essa situação e toda a sua tendência do pai para com o filho mais novo, trouxe revolta ao coração do filho mais velho. Né? Então, trouxe ira, trouxe ciúme, trouxe revolta por parte do pai ali, por parte do filho, né, em relação
ao seu irmão, né, e ao próprio pai. Tá? O pai, ele tenta se justificar ali ao filho, a gente percebe ali no final, né, o seu comportamento, por que agira daquela forma, mas o texto não deixa claro, né, que o filho mais velho aceitou os argumentos do pai. Tá? Então, irmãos, com base no olhar comportamental, né, dos irmãos, dos pais, a gente tira algumas lições para nós olharmos para dentro do nosso lar e buscarmos aí recuperar a paz, a harmonia do nosso lar a partir de problemas e situações que possam estar identificadas dentro desse contexto. Né? Então, veja, o primeiro passo que a gente precisa colocar dentro do nosso lar é o respeito às leis, tá certo? Vigentes. Nós não podemos estar dando o exemplo de quebrar leis, normas, procedimentos que são aceitos como padrões, né, de comportamentos sadios, né, dentro do lar, dentro da família. Né? Aquilo que o pai fez, que concedeu ao filho a sua herança, ele quebrou um padrão. Né? E ele deu um péssimo exemplo aos filhos ao quebrar um padrão. Não apenas aos filhos, mas às pessoas que enxergaram, que acompanharam, que viram aquilo que o pai havia feito. Então, ele quebrou, né, uma lei cultural vigente, né, e ali abriu um precedente, uma exceção que não deve ser aberta dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Em segundo lugar, que a gente precisa aprender também, é que a autoridade do pai deve ser exercida. Né? A autoridade do pai deve ser exercida. Se o pai não tivesse permitido, não tivesse dado ouvidos ali ao filho mais novo, ter repartido seus bens com os seus filhos, né? E ter permitido o filho sair de casa, né? Ele teria evitado que o filho cometesse erros nas suas escolhas. Né? É isso que o nosso papel como pai, né, como pais, é exatamente evitar que os nossos filhos errem nas suas escolhas quando nós estamos vendo que as escolhas estão sendo erradas. Existem muitos ensinamentos que a gente deve deixar os filhos quebrarem a cara para poder aprender. Mas, irmãos, eu sei que a gente aprende com os nossos erros. Mas se a gente está vendo o caminho errado que o outro está seguindo, o nosso papel como pais que devem exercer a sua autoridade sobre os seus filhos é evitar que os nossos filhos venham passar por situações de dor, de sofrimento, né, que nós estamos enxergando que irão passar. Né? Então, a gente exerce a nossa função, o nosso papel de autoridade. Né? Porque o papel do filho é honrar pai e mãe, é respeitar, é obedecer. Né? Então, a gente exerce essa autoridade com base na lei, né, na palavra de Deus, né, que é onde os filhos, cumprindo o seu papel ali de filho, devem respeitar e obedecer a seus pais. Tá? Terceira coisa que a gente observa aqui é que o filho mais novo nos dá um exemplo de arrependimento e de retorno. Né? É o que caracteriza o arrependimento, irmãos, é o retorno. Tá? Há algumas pessoas que falam que estão arrependidos e que seguem em frente na vida, essas pessoas não estão arrependidas. Né? O arrependimento, ela conduz a pessoa ao retorno, né? Ao retorno ao lar, ao retorno à casa. Não é isso? Por exemplo, Zaqueu, ele demonstrou arrependimento quando ele disse que ia devolver tudo aquilo que havia roubado dos outros. Então, ele fez um retorno. Ele se arrependeu e ele retornou para reparar, né, os seus erros. Mas existem pessoas que simplesmente dizem, não, estou arrependido, e seguem com a sua vida
né, como se nada tivesse acontecido e não procurasse reparar os erros que cometeu na sua vida, né? O filho mais novo, ele se arrepende, ele reconhece os seus erros, ele reconhece que está errado e ele vai e volta ao pai e ali pede o perdão do pai e o pai o perdoa. Então nós aprendemos que o nosso lar, nossa casa precisa haver o exercício do arrependimento e o exercício do perdão. Porque somente através do arrependimento, reconhecimento do erro, do pecado e do perdão é que nós podemos trazer novamente paz, harmonia e felicidade dentro do lar. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados, demonstrar o nosso arrependimento, reparando o erro, né, o erro que nós cometemos. Esse é o caminho da santidade. Tá? Todo conflito, toda separação em um lar, em uma família, ela ocorre unicamente por causa do pecado. Unicamente por causa do pecado. E o caminho da reconciliação, da unidade, da comunhão, é o caminho da santidade, né? E não o caminho do pecado. Em quarto lugar, então a gente já falou sobre o perdão, porque o perdão sempre será a porta aberta para a paz e a harmonia em meio aos conflitos, né? Você vê que o irmão mais velho não quis ouvir o pai, não quis perdoar, e pelo contrário, ele se afastou, né? E isso foi prejudicial ali naquele momento da felicidade que o pai demonstrou em receber, né, o seu filho mais novo. Tá? Em quinto lugar, é a valorização, vamos dizer assim, de cada membro, né, dando a cada um o devido respeito que cada um merece. Tá? Que não foi dado do pai pelo mais velho. Tá? Que o pai poderia ter recebido o filho, ter mandado chamar o filho mais velho, ter comunicado o retorno do filho mais novo, ter mandado fazer a festa, tudo ali, em perfeito relacionamento ali com o filho mais velho que havia ficado, né, com o pai, né, tendo cuidado do pai, cuidado dos seus bens, das suas atividades ali dentro de casa, né? Então a gente precisa valorizar cada membro no seu papel que está desempenhando, né, dando a cada um o devido valor, o devido respeito que merece, dentro do seu lugar, contextualizado dentro do lar da sua família. Né? E, em sexto e último lugar, o que a gente percebe é que o diálogo ele sempre deve ser buscado. Né? Quando se rompe o diálogo, se rompe qualquer possibilidade de comunhão e de paz no lar, na nossa família. O diálogo deve ser buscado sempre, né, que este for cortado por questões de mágoas, de ira, de ciúmes, de revoltas, né? A gente tem que ter pessoas dentro do lar que sejam mediadoras, que sejam conciliadoras, para que possa haver novamente esta união, essa unidade ali, esta comunhão no cada membro ali da família. Amém, queridos? Então, este é o exemplo, né, daquela família. Eu não quero olhar para esse lar, para essa família, dentro desse contexto em que os teólogos olham a questão de Deus, né, de Israel, dos fariseus, saduceus. Eu quero olhar nesse contexto dos relacionamentos familiares que nós encontramos ali na família do pródigo. Muitos erros, né, o egoísmo que está ali no coração de cada um, né, tanto do mais novo quanto do mais velho, um buscando o prazer, o outro pelos bens, a ausência emocional dentro do lar, né, que causa também grandes problemas e dificuldades, a divisão do pai, desse amor dividido entre os dois filhos, né, e aí a gente encontra caminhos que são salutares
para nós desenvolvermos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Respeitar as leis, os padrões vigentes, né? E respeitar o outro, né? Nessa caminhada com o outro, né? Respeitar a autoridade do pai, os pais exercerem essa autoridade sobre os filhos, né? Exercer o arrependimento, né? Exercer o perdão, tá certo? E valorizar cada membro do seu lar, da sua casa, no desempenho do seu papel, das suas atividades, contextualizar isso dentro do lar e sempre, sempre buscar o diálogo entre os membros da família. Amém, queridos?